Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 meses, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo um pouco mais longo para a gente tratar de algum assunto que demande um pouco mais de tempo e seja um pouco mais complexo. Neste vídeo, nós estaremos estudando um pouco sobre a teoria do Jay Adams sobre a questão dos transtornos mentais e por que essa teoria é equivocada, né? Que é a teoria do chamado aconselhamento bíblico. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Quem que foi Jay Adams, né? Jay Adams foi um conselheiro bíblico e ele tinha uma proposta de que, na verdade, a psicologia é anticristã, é antibíblica, que, na verdade, o que a psicologia, a psiquiatria chama de transtornos mentais, na verdade, seriam resultado ou do pecado, ou seriam esses próprios transtornos mentais pecados. Sendo pecados, esses transtornos mentais deveriam ser tratados por meio de uma confrontação, confrontando a pessoa para que ela se arrependa do seu pecado e, portanto, o Jay Adams defende que o que é hoje na psicologia, na psiquiatria, é tratado como um transtorno, na verdade é uma questão de pecado. E nesse sentido, as pessoas que estão sofrendo, por exemplo, de ansiedade, depressão, elas deveriam buscar ajuda não de um psicólogo ou de um psiquiatra, mas de um conselheiro bíblico que vai ajudar ela a perceber que a sua depressão, a sua ansiedade ou o seu transtorno é um pecado e ela precisa, portanto, passar por um processo de aconselhamento bíblico para se arrepender desses pecados e abandonar esses pecados. Evidentemente, né, só de eu falar assim, qualquer pessoa mais sensata perceberia o absurdo dessa teoria. Felizmente, nem todos percebem o absurdo dessa teoria e algumas pessoas, alguns pastores, acabam seguindo, né, essa linha de pensamento chamada de aconselhamento bíblico. Hoje o aconselhamento bíblico ele tem algumas ondas, né? Então a gente tem uma onda com Jay Adams, depois a gente tem uma outra onda com autores que vão enfatizar a questão do coração, dos pecados do coração, e aí a gente vai tendo certas ondas de pensamento. Então, hoje o aconselhamento bíblico, essa perspectiva, não necessariamente ela segue inteiramente o que o Jay Adams propunha, e é bem interessante a gente perceber que, na verdade, as ondas das linhas de aconselhamento bíblico, elas são muito parecidas com ondas que acontecem na psicologia comportamental e cognitiva. Então, a primeira onda se parece muito com a psicologia behaviorista, a segunda onda vai se aproximar ali da psicologia cognitiva, a terceira onda vai se aproximar ali das terapias pós-cognitivistas. Então, digamos assim, né? Por exemplo, a primeira onda foca em comportamento. Da mesma maneira, a psicologia comportamental foca em comportamento. A segunda onda foca no coração, nas crenças centrais do coração. A onda da psicologia cognitiva foca nas crenças centrais do coração. A terceira onda vai focar ali também na questão das emoções, por exemplo, e assim também na psicologia cognitiva, nas terapias cognitivo-comportamentais e tudo mais. Isso é interessante da gente perceber, porque faz a gente pensar se, na verdade, a teoria do Jay Adams não é uma deturpação das teorias psicológicas, que a gente vai pensar um pouco sobre isso também, né? Então, assim, as teorias psicológicas, elas vão nos ajudar a pensar como tratar os transtornos mentais, só que a psicologia, na verdade, o aconselhamento bíblico do Jay Adams vai ali, digamos assim, distorcer um pouco disso. Nosso estudo, né, ele terá duas partes principais. A primeira parte é apresentando a teoria do Jay Adams e a segunda parte apresentando críticas à teoria do Jay Adams. E na segunda parte nós vamos ver 5 críticas, né? A primeira de que a teoria do Jay Adams confunde a Bíblia com um manual sobre doenças, a segunda de que, na verdade, a teoria do Jay Adams é uma espécie de behaviorismo empobrecido, a terceira crítica é de que a abordagem do Jay Adams é prejudicial à saúde psíquica, a quarta parte é de que o método de Jay Adams é simplista, e a quinta crítica, né, é de que, na verdade, o Jay Adams ignora a questão da graça comum. Então, vamos pensar um pouco aqui. Eu, Sankey, né, já fui parte de uma seita que adotava a teoria do Jay Adams e foi, assim, bastante catastrófica a maneira como eles lidaram comigo. Então, na época, eu tinha transtornos... eu tive transtornos mentais, eu fui diagnosticada depois até com transtorno psicótico, porque eu tive certas crises. Na verdade, as crises pioraram a chegar no nível psicótico justamente porque a minha condição não foi abordada da maneira correta. Então, eu tive algumas crises de raiva, de ódio, pensamentos de raiva contra Deus, pensamentos intrusivos. E tudo isso, né, se eu tivesse sido tratada por um psicólogo e um psiquiatra capacitado, eu teria claramente não chegado ao extremo de ter crises e surtos psicóticos, porque, na verdade, a seita que tentou me ajudar, entre aspas, né, não tentou ajudar nada, na verdade, a seita que
tentou fazer alguma coisa, tentou fazer a partir da perspectiva do Jay Adams, que é uma perspectiva extremamente problemática. Então eu sou uma pessoa que sou testemunho vivo de que essa teoria pode ser extremamente prejudicial. Mas eu gostaria de fazer esse vídeo, né, para que a gente possa até ajudar pessoas, né, não procurem, né, se você vê que um pastor adota essa perspectiva, tome cuidado. Geralmente essa perspectiva é chamada de aconselhamento bíblico ou aconselhamento noutético. É chamada aconselhamento bíblico, mas de bíblico não tem nada, digamos assim, né. Então, quando você ouvir falar assim, aquela pessoa trabalha com aconselhamento bíblico, se certifique de que, na verdade, se esse não é um nome para o aconselhamento noutético que o Jay Adams adota. Porque assim, não tem nenhum problema com o aconselhamento bíblico em si, né? As pessoas podem usar a Bíblia, versículos de sabedoria, ensinamentos da Bíblia para aconselhar pessoas. Não tem nenhum problema. O problema é que isso aqui é bíblico só no nome, digamos assim, não é bíblico de fato. Né? Uma análise da Bíblia mostra, a gente vai pensar um pouco sobre isso, que o que se chama de aconselhamento bíblico hoje, baseado no Jay Adams, não é de fato aconselhamento bíblico. Então assim, se você conhece um pastor que trabalha com aconselhamento bíblico, certifique de que o que ele está chamando de aconselhamento bíblico não é a corrente do Jay Adams. Muitos pastores trabalham com aconselhamento, isso é uma parte importante do trabalho pastoral, mas é importante pensar que perspectiva teórica esse pastor está usando no aconselhamento. Então pense o seguinte, assim como psicólogos têm diferentes abordagens, tem psicólogos que atendem com base na psicanálise, tem psicólogos que atendem com base na terapia cognitivo-comportamental, tem psicólogos que atendem com base na fenomenologia existencial, tem psicólogos que atendem com base na Gestalt, tem psicólogos que atendem com base nas mais inúmeras teorias. Mas é sempre importante, quando você vai procurar atendimento psicológico, você ter uma noção de qual que é a abordagem, qual que é a perspectiva que aquele terapeuta adota. Da mesma maneira, né, que se você vai buscar aconselhamento de um pastor, de um líder religioso, não tem nenhum problema. Busque, é uma ajuda importante, mas se certifique qual que é a abordagem que ele está adotando. Ele está adotando uma abordagem de aconselhamento baseado na Bíblia, que não segue a linha do Jay Adams? Tudo bem. Ele está adotando uma abordagem baseada, sei lá, no humanismo do Carl Rogers. Ele está adotando uma abordagem baseada nos aconselhamentos do Rollo May, que também foi um pastor e tudo mais. Que abordagem que ele está seguindo? Se ele estiver seguindo a abordagem do Jay Adams ou do corrente que herda o pensamento dele, então ali a gente já tem um problema, né? Eu aconselharia você a não buscar a ajuda desse pastor, porque ele pode, inclusive, estar contribuindo muito mais para piorar a sua saúde do que para melhorar. Se você também ouve um discurso do tipo, não pode procurar terapia, não pode procurar psicólogo, não pode procurar psiquiatra, a psicologia é anticristã, a psicologia é antibíblica, eu venho dizer aqui para você que isso é mito. Isso é mito. É claro, existem psicólogos que podem ter uma perspectiva teórica e filosófica que é contrária aos princípios cristãos. Existem. Mas a psicologia é uma abordagem não, né? A psicologia é uma ciência e uma profissão. Não é papel da psicologia dizer se a sua crença ou não está errada. Igual no médico. Você vai lá no médico, é função do médico dizer para você se você tem que acreditar em Deus ou não? Não é função do médico, né? Da mesma maneira, o psicólogo ele vai tratar, digamos assim, as doenças da alma. É função do psicólogo dizer para você se a religião é certa ou não? Não é função dele, ele está ali para te ajudar. Para te ajudar a trabalhar suas emoções, para te ajudar a melhorar os seus comportamentos, para te ajudar a trabalhar as suas crenças. Então, assim, a função do psicólogo não é ser cristão ou anticristão, a função do psicólogo é te ajudar. Assim como a função do médico é te ajudar com a sua doença. E aqui não importa a sua religião, a sua fé. Claro, sua fé e sua religião é um fator importante para você e te ajuda, é um recurso importante que o psicólogo, inclusive, pode incentivar. Então, assim, não caia nessa ideia de que a psicologia é anticristã, de que os psicólogos são contra Deus. Claro, existem correntes na psicologia, existem pontos de vista, assim como em toda ciência, em toda corrente filosófica, existem pontos de vista que são anticristãos, mas a psicologia não necessariamente é anticristã. Isso é importante da gente dizer. A psicologia é simplesmente uma ciência, uma profissão que vai te ajudar a tratar alguns problemas psicológicos que te causam sofrimento. Então isso tudo é importante para a gente pensar, para você tomar cuidado. Existem também certos transtornos mentais que você vai precisar de uma medicação, que você vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico. Então você não tenha vergonha de ter que tomar medicação. Quando você tem uma gripe, um resfriado, você fica assim, não vou tomar remédio. Não, né? A gente tem que se cuidar, né? A gente tem que tomar a medicação prescrita ali pelo médico. O psiquiatra é um médico.
E assim, ele pode verificar que a sua ansiedade está desregulada no nível que ela precisa de uma medicação para regular essa ansiedade. Né? Então, assim, e a orgânica, a gente tem uma parte aqui do cérebro que é a amígdala, que ela pode estar hiperativada, te causando mais ansiedade, pode ser uma questão neuroquímica do seu cérebro. Então, corpo e mente não estão separados. Às vezes, a sua ansiedade, a sua depressão pode ser alguma desregulação da sua neuroquímica cerebral. Pode ser que a química do seu cérebro está desregulada. Pode ser que a amígdala do seu cérebro está hiperativada. Pode ser que você esteja com problema de tireoide. Tem gente que tem depressão porque está com problema de tireoide. Então, corpo e mente não estão separados. E é por isso também que se você vai tá com uma ansiedade muito alta, uma depressão muito alta, isso pode ser simplesmente uma desregulação neuroquímica, uma desregulação da sua amígdala. Então, junto com a terapia, além da terapia que é importante também a medicação para regular isso que está desregulado. Geralmente as duas coisas andam juntas em certos quadros. Não adianta só a medicação, porque você vai ter que trabalhar as crenças, você vai ter que trabalhar os comportamentos, mas também não adianta só trabalhar os comportamentos, as crenças, se você tiver uma desregulação neuroquímica. Então, se você está com muita ansiedade, muita depressão, procure tanto um psiquiatra quanto um psicólogo para que você possa estar trabalhando tanto na área das crenças, os comportamentos, os pensamentos, quanto na área da desregulação neuroquímica. Então, assim, é importantíssimo a gente considerar isso. Isso significa que não há nada de moral, ético envolvido em casos relacionados a transtornos mentais? Não. Né? Isso não significa que a gente tem que ignorar que existem aspectos morais envolvidos em casos relacionados à depressão, à ansiedade. Pode ser que tenha. E tudo bem, você pode ir lá trabalhar com o seu pastor, com o conselheiro, a dimensão ética. Mas a dimensão ética não é tudo. Você tem que trabalhar a dimensão psicológica, você tem que trabalhar a dimensão emocional, você tem que trabalhar a dimensão neuroquímica. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com teorias que falam assim, não, a psiquiatria, a psicologia anticristã não serve para nada, é contra Deus e tudo tem que ser levado para o campo da moral. Vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Né? O nosso vídeo ele tem como objetivo, então, analisar essa escola de pensamento que é chamada aconselhamento bíblico, que sustenta que os transtornos mentais, como a depressão ou a ansiedade, são pecados. Isso, assim, é bastante desumano, né? Porque, assim, depressão não é pecado, ansiedade não é pecado. É importante pensar o seguinte, né? Tem um transtorno que é muito comum em quem tem questões religiosas, que é relacionado a pensamentos intrusivos. Tem pessoas que têm pensamentos intrusivos relacionados a Deus, a religião, e esses pensamentos vêm na mente da pessoa sem que ela queira, sem que ela os deseje. Então vem um pensamento do tipo, eu odeio Deus, Deus é mau, eu sou contra a religião. Se você está tendo esses pensamentos, é importante eu dizer para você, isso é um transtorno mental chamado TOC. Ou pode ser, né? Pode ser TOC, pode não ser, vai depender do diagnóstico. Mas pensamentos intrusivos não representam quem você é, são uma desregulação aqui. É porque, na verdade, a gente tem uma parte do cérebro que é o córtex orbitofrontal. Essa região é responsável por identificar se algum pensamento ele é importante de ser considerado ou não. E todo mundo tem pensamento intrusivo, do tipo, eu odeio Deus. Só que a maioria das pessoas, elas fazem o quê? Vem o pensamento, eu odeio Deus. Aí a pessoa pensa, nossa, por que eu pensei isso? Que bobagem. Só que quem tem essa área do córtex orbitofrontal pode não estar funcionando bem, e quando vê um pensamento eu odeio Deus, ela identifica ele como um pensamento perigoso. Aí fica em alerta. Meu Deus, que pecado, eu blasfemei contra Deus, eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. E aí é só um transtorno. E aí você vai num conselheiro bíblico e ele vai falar pra você que é pecado. Que é a pior coisa que ele pode fazer, porque esse pensamento não vem porque você quer. Esse pensamento não representa você. Então vamos tomar um certo cuidado também com essas perspectivas. Né? A gente precisa reconhecer que o aconselhamento bíblico ele é insuficiente, ele pode ser até prejudicial, porque você pode estar pensando que não, mas tudo bem. Pelo menos pode ser que não seja correto, mas não seja bom, mas não vai ser ruim também. Vai ser ruim. Então vamos tomar um certo cuidado, né? Eu não sou contra aconselhamento pastoral, eu não sou contra aconselhamento baseado na Bíblia, eu sou contra um pseudo aconselhamento bíblico, que não é bíblico nada, né? Que é o que a gente vai ver aqui. Eu vou ler para vocês, né? O J.I. Adams tem diversos livros, mas eu vou estar considerando aqui, por exemplo, no livro Conselheiro Capaz, ele tem um texto em que ele diz o seguinte: para colocar a questão em termos simples, as escrituras falam claramente de problemas baseados em defeitos orgânicos, bem como os que brotam de conduta e atitudes pecaminosas. Mas onde, em toda a palavra de Deus, há sequer um traço de alguma terceira fonte de problemas
que pudesse aproximar-se do conceito moderno de doença mental. É evidente que a responsabilidade de prova pesa sobre os que, alto e bom som, afirmam a existência de doença ou enfermidade mental, mas não logram demonstrá-la biblicamente. Enquanto não aparece uma demonstração, o único curso seguro a seguir é declarar, segundo a Bíblia, que a gênese desses problemas é dupla, não tríplice. O que o Diadas está fazendo? Ele está fazendo uma dicotomia. Ele fala que está se baseando na Bíblia, mas ele não tem nenhuma parte da Bíblia que fala o que ele está falando. O que o Diadas está falando? Que, de acordo com a Bíblia, ele interpreta assim. De acordo com a Bíblia, existem só duas categorias de coisas. Ou uma coisa é uma doença orgânica, ou uma coisa é pecado. Ou uma coisa é um problema do corpo, ou uma coisa, se for problema da mente, é resultado de atitudes pecaminosas. Então ele está fazendo uma clara linha de divisão binária, dupla, dicotômica. Ou uma coisa está na categoria de doença do corpo, então vai ser uma doença orgânica, gripe, resfriado, dengue, sei lá. Ou uma coisa está na categoria de comportamentos, pensamentos, crenças, e se está nessa categoria mental, na verdade, então, é algo de natureza pecaminosa. Onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. O Diadas simplesmente fala assim, não, na Bíblia tá que só tem essas duas fontes. Ou uma coisa é corpórea e, portanto, tem a ver com uma doença do corpo, ou uma coisa é mental e, portanto, tem a ver com um pecado. Mas não existe nenhuma passagem na Bíblia que faz essa divisão, não existe nenhuma passagem na Bíblia que fala que só existem essas duas categorias. Então, simplesmente ele está dizendo que a Bíblia diz isso, mas a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Então, o que o Diadas está dizendo? Para ele, a Bíblia não abre a possibilidade para a ideia de doença mental. Segundo Adams, então, os problemas psicológicos brotam da conduta e atitudes pecaminosas. Agora vamos tomar um certo cuidado. O que é doença mental? O termo doença mental nem sequer é usado mais. Porque, na verdade, o que a gente fala hoje é de transtorno mental. A gente reserva mesmo o termo doença para falar dessas doenças mais orgânicas. Então, eu tenho a dengue, eu tenho a diabetes, eu tenho doenças. Quando eu estou falando de transtorno, eu quero dizer que algo relacionado aos meus processos mentais está desregulado. Isso que é um transtorno mental. É uma desregulação das minhas operações mentais, que pode ser uma desregulação das emoções, que pode ser uma desregulação das minhas crenças, que pode ser uma desregulação dos meus comportamentos. Então, a dimensão mental ela é complexa. Isso que o Diadas parece ignorar. A dimensão mental é complexa. A gente tem diversas operações mentais. Nem toda operação mental é sobre pecado. Nem toda operação mental é sobre questões morais. Porque a nossa mente, ela tem diversas operações. Tem operações emocionais, tem operações ligadas à percepção, ligadas à memória, ligadas a calcular o perigo de uma situação, ligadas ao conhecimento, ligadas à inteligência. Então a gente tem diversas operações mentais. Quando uma operação mental está desregulada, a gente chama isso de transtorno mental. Ou seja, aquela operação está desregulada. As minhas emoções estão desreguladas, ou a minha questão da inteligência está desregulada, ou a minha questão dos comportamentos está desregulada. Então a nossa mente tem diversas operações, e quando uma operação está desregulada, a gente chama isso de transtorno mental. E vai ser um transtorno mental quando? Quando isso estiver produzindo sofrimento e estiver prejudicando a sua vida, a sua funcionalidade. Então, se alguma desregulação em alguma operação mental prejudica a sua vida num nível que te atrapalha de ter suas atividades, que te atrapalha de cumprir com suas responsabilidades do trabalho, da família, da sociedade, quando você tem uma desregulação mental que te atrapalha nesse nível ou que te causa muito sofrimento, a gente vai estar chamando isso de transtorno mental. Então, o que é o transtorno mental? É quando há uma desregulação de uma atividade mental. E muitas vezes um transtorno mental decorre de alguma questão química. Então, como eu disse, pode ser que a área do seu cérebro ligada às emoções, a amígdala, ligada à ansiedade, à agressividade, esteja desregulada. Pode ser que a sua dimensão do córtex orbitofrontal, ligada a identificar que pensamento importa ou não, ligado a autocontrole, a autodomínio, esteja desregulado. Pode ser que a sua tireoide esteja desregulada. Então pense o seguinte, não faz sentido essa separação do Jay Adams, porque na verdade as duas coisas estão juntas. Se você tem uma desregulação no corpo, isso causa uma desregulação na alma, digamos assim. Pode ser que a sua ansiedade está desregulada porque a sua amígdala está hiperativada. Pode ser que você esteja tendo pensamentos intrusivos de que odeia Deus porque o seu córtex orbitofrontal não está funcionando bem para identificar quais pensamentos importam, quais pensamentos não importam.
Então, assim, onde está isso na Bíblia? Que só tem essas duas categorias. E que se uma coisa. E que essas categorias não são overlapping, que elas não se sobrepõem, que elas não estão intricadas. Não tem isso na Bíblia. A gente até vê que a Bíblia fala o contrário. Então, assim, o de Hadas vai dizer assim que, dado que qualquer transtorno ligado à conduta, comportamentos, emoções brotam de atitudes pecaminosas, para ele a cura dos problemas psicológicos estaria em confrontar a pessoa dizendo que seu problema psicológico na verdade é um pecado e é culpa dela. Isso chama de confrontação noutética, porque a expressão nouteses, né, tem a ideia de confrontação. Então a pessoa está ansiosa, o que você vai falar para ela? Olha, a Bíblia diz pra gente, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, você está desrespeitando o mandamento bíblico. A pessoa, na verdade, ela está com uma fobia, com um medo que a paralisa. Aí a pessoa vai lá e cita o texto bíblico que diz, não temas, não tenhas medo. A Bíblia diz, não temas, e você está desobedecendo o mandamento, não temas. Percebe? Olha o quanto que isso é estranho. Existe uma diferença da Bíblia dizer alguma coisa com a palavra não, no sentido de imperativo que é moral. Então, por exemplo, né, a Bíblia diz, não matarás, não dirás falso testemunho, não cometerás adultério. Isso é um tipo de não imperativo que é moral. Não faça isso porque é errado. Existe um outro tipo de imperativo que a gente fala para uma pessoa, que não é um imperativo para dizer para ela você está errada, mas é um imperativo de consolo. Então, assim, quando eu chego numa pessoa que está assim, assustada, tremendo de medo, eu falo assim, nossa, não fique com medo, eu estou aqui com você. Quando eu falo para ela não fique com medo, eu estou dizendo para ela que ficar com medo é pecado? Não. Quando Deus fala na Bíblia, né, se a gente for pegar lá o texto de 1 Pedro, que diz assim, não andeis ansiosos, o texto está dizendo não fique ansioso porque é pecado ficar ansioso? Não, o texto está querendo te consolar. Não andeis ansiosos, Jesus também fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, é Deus quem veste o lírio do campo. Esses textos não é para te confrontar dizendo que se você está ansioso, você está em pecado. Esses textos é de consolo, é consolação. Percebe a diferença de eu dizer para a pessoa assim, não cometas assassinato? Moral, ética. Agora eu viro para uma pessoa que está ansiosa e falo assim, nossa, não fique ansioso, Deus está aqui com você, vai ficar tudo bem, eu estou do seu lado, se precisar eu estou aqui. Eu estou falando para a pessoa que fica ansiosa é pecado? Não, eu estou buscando consolar a pessoa. Então, assim, olha que estranho, uma abordagem psicológica que vai pegar textos da Bíblia para falar que depressão é pecado, que ansiedade é pecado, que são textos que querem te consolar e não te confrontar, dizendo que a ansiedade e a depressão são pecados. E assim, existem alguns transtornos que estão muito relacionados a sentimentos de culpa. Por exemplo, a depressão é um transtorno que muitas vezes é marcado por um sentimento forte de culpa. A pessoa se sente culpada de maneira exagerada. A pessoa se sente culpada pela mínima coisa. Né? Geralmente, na nossa vida, a gente entende que o perfeccionismo é um problema, né? E o que acontece? Se eu sou muito perfeccionista, eu vou começar a ficar hipervigilante sobre as coisas que eu faço. Eu vou começar a me sentir culpado por coisas assim mínimas. Nossa, eu fui ver um filme e eu assisti num site pirata, meu Deus, que pecado. Aí a pessoa fica lá, nossa, eu acabei colando numa prova e eu só tirei nota boa porque eu colei. Nossa, e a pessoa fica remoendo aquela culpa por uma coisa assim, que tudo bem, não pode até ser errado, pode até não ser legal, mas assim, nossa, será que é isso tudo? E assim, quando a pessoa tá com depressão, ela começa a se sentir culpada de maneira exagerada por coisas pequenas, assim. Quando a pessoa tá ansiosa também, ela começa a se sentir culpada por coisas, assim, muito pequenas. E ela toma aquilo como representando que ela é uma pessoa má, uma pessoa horrível. Isso também aparece no toque, né? Esse tipo de perfeccionismo. Então, sei lá, a pessoa começa a se sentir culpada pela mínima coisa. Por coisas pequenas, assim, que todo mundo faz, que não é que eu tô generalizando e falando assim, não, todo mundo faz, então pode fazer. Não, mas que são coisas que não justificam a pessoa ficar se punindo, remoendo aquilo na cabeça dela. Ou às vezes até a pessoa fez uma coisa que não foi legal, mas ela fica remoendo aquilo de maneira exagerada, como se ela precisasse se punir. Nossa, eu acabei praticando a masturbação, vendo pornografia, agora a pessoa fica 1, 2, 3 meses assim remoendo aquilo na cabeça dela, fica 1 ano. Tem 1 ano que ela não vê pornografia, mas até 1 ano ali se culpando até hoje. Se culpando, nossa, olha o que eu fiz. E fica remoendo aquilo na cabeça dela, trazendo a imagem, olha o que eu fiz, meu Deus. E assim, a culpa é algo importante.
Quando a gente erra, quando a gente falha, é importante que a gente se sinta culpado para a gente buscar não fazer aquilo de novo, para a gente ver até que ponto a gente pode reparar aquilo. Mas tem coisas que podem ser até exageradas. Sei lá, eu colei na prova, então agora eu vou ter que enviar um e-mail para o professor para ele colocar uma nota ruim para mim. Será que precisa? Tudo bem, eu errei, a vida que segue. Mas assim, às vezes a pessoa fica tão paranoica com essa culpa que faz mal. E assim, não é que a gente não possa se sentir culpado, não é que a pessoa não possa ter agido errado, mas que também a gente possa pensar assim, tá tudo bem errar. Ninguém é perfeito. Ninguém precisa ser perfeito. Não é a própria Bíblia que diz, Romanos 3:23, todos pecaram. O que Paulo fala? Não há um justo, nenhum sequer. Tá tudo bem errar. Errar é parte do processo de crescimento. Errar é parte de um processo de aprendizado. Então, se você está se sentindo culpado, será que a melhor abordagem é uma abordagem que vai apontar o dedo na sua culpa e dizer que você tem que se sentir mais culpado? Se você está se sentindo culpado, perdoe o seu passado. Perdoe você mesmo. Permita-se seguir em frente. Tudo bem, eu errei e tá tudo bem. Existem coisas também que não é porque você errou que você tem que fazer uma coisa gigantesca para consertar aquele erro. Vou dar um exemplo, né, do que eu tô pensando. Sei lá, você apostou na Mega Sena e você ganhou o prêmio da Mega Sena. Aí você tá rico com o prêmio da Mega Sena. Aí você casa, constrói sua casa, abre uma empresa, usa o dinheiro para isso, para aquilo. Só que depois você se converte e você descobre que apostar na Mega Sena é errado. Será que você tem que devolver o dinheiro, então? Será que você vai vender sua casa, vai ficar sem o dinheiro? O que você vai fazer? Será que necessariamente porque é errado apostar na Mega Sena agora você vai ficar paranoico? Nossa, eu não mereço esse dinheiro. Eu não mereço nada. Eu vou ter que devolver esse dinheiro. Eu vou ter que vender minha casa. Eu vou ter que passar fome. Eu vou ter que passar necessidade. Percebe que até quando a gente erra, talvez a única coisa que você precisa reconhecer, tudo bem, agora já foi. Talvez eu vou até pegar uma parte desse dinheiro, investir na caridade, doar uma parte para a igreja. Mas agora eu já estou aqui, já estou com a minha família, já estou com a minha casa, agora eu já estou com dinheiro. Será que eu preciso devolver o dinheiro porque é errado apostar na Mega Sena e eu fiz isso no passado? E eu vou ficar remoendo esse passado e eu não vou me permitir seguir em frente? Tudo bem, eu errei no passado. Agora eu já estou com dinheiro, será que eu preciso mesmo devolver? Já estou com a família construída, será? A gente entende. Siga em frente. Siga em frente. Né? Permita-se seguir em frente. Não deixe a culpa te paralisar. Tudo bem, foi errado, então aposte na Mega Sena de novo. E segue a sua vida. Pare. Para que remoeu a culpa disso? Nossa, eu só consegui um emprego porque eu menti no currículo. Então agora eu vou ter que me demitir. Não, agora vida que segue. Então assim, às vezes também a culpa, em alguns transtornos, ela pode estar tão grande que ela paralisa a pessoa de um jeito exagerado. A culpa é um sentimento muito importante. Mas além das culpas por coisas que são mesmo erradas, existem pessoas que se sentem culpadas por coisas que não são erradas. A pessoa se culpa por tudo. E por coisas que não necessariamente são erradas. Será que é errado eu ser homossexual? Me disseram que é errado. Mas será que é errado? Você escolheu ter esses desejos? Ou você sempre foi assim? Você, desde que você lembra, desde criança, você é homossexual. E aí você vai ficar se culpando por ser uma coisa que você não escolheu? E você fica naquela culpa? E às vezes você pensa, não, mas a Bíblia fala... Será que as pessoas estão interpretando bem a Bíblia? Não, mas... Porque, sim, às vezes também as pessoas se culpam por coisas que não são erradas. Tem um mito assim, se eu me sentir culpado é porque é errado. Não, você pode estar se sentindo culpado porque disseram pra você que é errado, porque você foi ensinado que é errado. Nem tudo que você sente culpa é porque você realmente é culpado. Tem uma coisa na psicologia que a gente chama raciocínio emocional. Não é porque eu me sinto assim que é errado, que eu fiz alguma coisa errada. Então, às vezes, você tá aí com um sentimento de culpa. Mas eu quero dizer pra você, não é porque você tá se sentindo culpado que você realmente é culpado.
Não é porque você está sentindo que fez alguma coisa errada que necessariamente você fez alguma coisa errada. Então eu quero dizer para você assim, eu tô me sentindo culpado. Será que necessariamente você fez alguma coisa errada? Ou será que você está se sentindo culpado por uma culpa que não é sua? Por uma culpa que colocaram em você? Tem transtornos que às vezes a culpa vem de um jeito assim até curioso. Por exemplo, no toque, tem algumas pessoas que pensam assim, nossa, uma pessoa sofreu um acidente e morreu porque eu estava pensando mal sobre ela. A menos que você tenha pegado uma arma e atirado na pessoa, ninguém morre porque você ficou pensando sobre ela. A pessoa morreu porque eu esqueci de orar pra ela, eu não orei. Nossa, era pra eu ter orado pra ela hoje de manhã e eu não orei. Agora ela sofreu um acidente e a culpa é minha porque eu não orei. E aí, olha que interessante. Os transtornos mentais, muitos transtornos jogam com essa coisa da culpa. Trabalham com essa questão do se sentir culpado. Às vezes você até fez uma coisa errada, mas a sua culpa deixa aquilo muito maior do que é. Outra coisa que a culpa faz é fazer você pular do comportamento para a pessoa que você é. Percebe? Fazer uma coisa errada não te torna uma pessoa má. Errar não te torna uma pessoa má. Nossa, eu errei, logo eu sou uma pessoa horrível. Nossa, eu errei. Nossa, eu falei uma coisa que magoou uma pessoa, logo eu sou uma pessoa horrível. Eu quero dizer para você que comportamentos, atitudes não definem quem você é. Só de você se sentir culpado, isso mostra que você não é uma pessoa má. Pessoas más, de verdade, pessoas ruins, não se sentem culpadas. Não ficam culpadas como você está. Eu quero dizer para você, se você está se sentindo culpado, é porque você não é uma pessoa má. Você simplesmente pode ter cometido um deslize. Você pode não ter nem sequer errado, mas está se sentindo culpado. Você pode até ter errado, mas está se sentindo culpado muito mais do que a situação exige. E uma culpa que paralisa é um problema. E muitos transtornos jogam com essa coisa da culpa. Então, uma das piores coisas que você pode fazer para uma pessoa que está se sentindo culpada em relação ao sofrimento psicológico é aumentar esse sentimento de culpa. Você só vai piorar o estado dela. E o Jay Adams, parece trabalhar nesse campo de que a gente tem que mostrar para a pessoa que ela é culpada. Além disso, a abordagem do Jay Adams é baseada numa ideia de mudar os comportamentos sem se importar com as emoções. Existe um princípio na teoria do Jay Adams que é assim: não importa se você está se sentindo assim, haja mesmo contra o sentimento. Isso é válido. Na psicologia isso é verdade. Aqui a gente tem que reconhecer que ele plagiou isso da psicologia. Quando uma pessoa está com depressão, a gente vai, por exemplo, a gente fala para ela, faça as coisas mesmo que você não esteja sentindo. Senão você não vai se curar. Se você está com depressão deitado na cama, num quarto escuro, e passa o dia inteiro deitado no quarto escuro, você não vai melhorar se você pensar assim, não, quando vier a vontade de me levantar e fazer alguma coisa eu vou melhorar. Não, não vai. Você vai ter que começar de pouquinho em pouquinho a fazer coisas mesmo que você não esteja sentindo e o sentimento virá depois. Então, pode ser coisas pequenas. Hoje eu vou me levantar da minha cama e vou lavar as louças. Vou lavar 3 pratos e 2 copos. Ótimo. E se elogie por ter feito isso. Porque pode parecer que é uma coisa pequena. Eu vou me elogiar porque eu lavei 3 copos. 3 pratos e 2 copos. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. O esforço que você teve que fazer, estando com depressão, para lavar 3 copos e 2 pratos, 3 pratos e 2 copos, sei lá o quê. O esforço que você teve que fazer é um esforço muito grande, porque você estava com depressão. Então se elogie por isso. Parece uma atividade pequena para a maioria das pessoas, pode ser que seja. Mas para você que está com depressão, você conseguir se levantar da sua cama, lavar 3 pratos e 2 copos, é uma coisa extraordinária e você tem que se recompensar. Compre um chocolate, coma um chocolate, se recompense por isso. Então, assim, quem tem depressão, quem tem algum transtorno, tem mesmo que fazer as coisas, mesmo que não esteja sentindo, porque o sentimento virá depois. E vai de pouquinho em pouquinho. Hoje eu vou lavar 3 copos, no próximo dia eu vou dar uma lavada na área, ou no próximo dia eu vou lavar minhas roupas, no próximo dia eu vou dar uma volta no quarteirão, vou caminhar. Mesmo que eu não esteja com vontade, mesmo que eu não esteja com motivação. É só assim que se cura da depressão. Enquanto você esperar a motivação aparecer, você não vai se curar da depressão, né? Então, faça, mesmo que não esteja com vontade. Agora, se tá num nível que você não consegue nem levantar da cama, medicação pode ser importante também para te ajudar nesse aspecto. No entanto, o problema do Jay Adams é que ele costuma trabalhar isso porque ele tá pensando que aquilo que você não tá fazendo é pecado, o que é ruim, né? Então, assim, é importante que a gente também se importe com as emoções.
As terapias mais atuais, elas têm trabalhado a importância da gente olhar para as emoções. A terapia cognitivo-comportamental clássica, ela não olhava tanto para as emoções. Mas a gente precisa também olhar para as emoções. Então, assim, tem as terapias de autoaceitação, tem as terapias de autoamor. É importante que a gente cultive sentimentos positivos em relação a nós mesmos. Tenha compaixão de você mesmo. Uma coisa que é importante você pensar, coloque-se ao contrário. Faça uma inversão de papéis. Pense que, na verdade, é sua mãe ou seu filho, ou uma pessoa que você ama muito, que está nessa situação. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu tô aqui me sentindo culpado, muito culpado, porque eu vi pornografia e não podia ter visto. Você, como pai ou como mãe, se alguém chega, né, um filho adolescente, chega pra você e fala assim, se você é um pai amoroso, e fala assim, pai, eu tô tendo esse problema, o que você vai falar pra ele? Você vai apontar o dedo pra ele e falar assim, tá vendo? Você é um perverso, um pervertido. Você vai falar isso pro seu filho? Se você não falaria isso pro seu filho, por que você fala pra você? É muito mais provável que você falaria assim pro seu filho. Filho, eu tô aqui pra te ajudar nesse processo. Eu tô aqui pra te ajudar a vencer esse vício. Eu sei que você não tá vendo porque você quer, eu sei que é difícil, eu sei que a luta é difícil, é uma luta que a gente trava, mas eu tô aqui pra segurar na sua mão, eu tô aqui pra te ajudar. A gente vai junto lidar com esse problema. Então, quando você for mexer no computador, me avisa. Se você deu vontade de ver alguma coisa, você me liga. Eu vou te ajudar, a gente tá junto nessa. Você, sei lá, você fez alguma coisa que não foi muito legal, você viraria para sua filha e falaria para ela que ela é uma pessoa horrível. Tem coisas que a gente fala pra gente mesmo que a gente nunca falaria pros outros. A gente trata os outros com compaixão, a gente trata os outros com misericórdia, a gente aceita, a gente acolhe. Comece a fazer isso com você mesmo. Se você vê que você tá se maltratando, pense o seguinte, e se você fosse sua mãe? E se você fosse seu filho, você trataria você assim? Além disso, o Diadas tem uma coisa muito estranha, que é achar que é bem rápido a solução de problemas psicológicos. Ele pensa que uma mudança de comportamento dura de 6 a 8 semanas. De 6 a 8 semanas você vai desabituar, então, assim, cerca de 4 semanas você vai desabituar o ato pecaminoso e em mais 4 semanas você vai substituir o hábito pecaminoso por um hábito não pecaminoso. Tem um outro autor, que é o Rosas Rushdon, que segue o pensamento do Jay Adams, e no livro Revolt Against Maturity, ele vai dizer o seguinte, Rosas Rushdon. Jay Adams rejeita a ideia de que problemas como alcoolismo, depressão mental ou neuroses e outros problemas mentais relacionados sejam doenças. Ao contrário, são problemas morais. Fugas ou negações de responsabilidade. E sua cura é a retomada de uma responsabilidade moral sadia. A análise de Adams das falhas do modelo médico, ou seja, da ideia de que problemas mentais como doenças físicas invadem o paciente de fora e devem ser resolvidas de fora do homem, é excelente. Ele traz um avanço com o modelo moral, isto é, com o conceito de que problemas mentais são problemas morais que surgem de dentro como resultado de falha moral e devem ser resolvidos internamente pela responsabilidade moral. O que o Rosas Rushdon acabou de fazer aqui? Espantalho. Espantalho. Eu disse para vocês, a interpretação dos transtornos mentais não quer dizer que eles são a mesma coisa que doenças físicas. Existem transtornos mentais que surgem de questões físicas, desregulação neuroquímica, desregulação da amígdala, desregulação do funcionamento do córtex órbito-frontal, desregulação da tireoide. No entanto, a gente nem usa mais o termo doença mental, a gente usa o termo transtorno mental para dizer que alguma atividade ou operação da alma ou da mente está desregulada. Nem todas as operações mentais são operações morais. Isso é óbvio. Sei lá, a operação da percepção. O que tem de moral se a sua percepção estiver desregulada? Operação da atenção. O que tem de moral se sua atividade atencional está desregulada? A mente tem vários processos atencionais, processos perceptivos, processos emocionais, processos de autocontrole. Nem tudo é moral.
Claro, a mente tem aspectos morais, de crença moral, consciência moral, comportamento moral. Nem todo comportamento é moral. Se você vai colocar a meia primeiro no pé direito ou no pé esquerdo, não tem nada de moral. Se você tem um déficit na atenção, não tem nada de moral. Se você tem TDAH, o que tem de moral nisso? O seu processo atencional está desregulado. E o que tem de moral nisso? Certas operações mentais podem estar desreguladas, processos emocionais podem estar desregulados, processos de humor podem estar desregulados. E não necessariamente são operações morais. É um mito de que todas as operações da mente são de caráter moral. Isso não faz o menor sentido. Nem todas as operações mentais são de natureza moral. E nem toda desregulação numa operação mental é de natureza moral. E aí o Rushdown cria um mito de que, na verdade, como se fosse assim. Quem defende que existe transtorno mental, fala que o transtorno mental vem de fora e não de dentro. O que é isso? Quem fala isso? Quem fala isso? Que o transtorno mental vem de fora? E que, na verdade, o pecado vem de dentro e tem que trabalhar dentro e não fora? De onde que ele tirou isso? Quem faz essa interpretação? Será que uma pessoa que está com depressão, ela não levanta da cama porque ela não quer? Porque o que fica parecendo é isso. E é isso que o Jay Adams fala. As pessoas que falam que não estão fazendo algo porque não querem, na verdade elas estão fazendo porque porque não podem, elas estão fazendo isso porque não querem. Pensa o seguinte, a pessoa está com depressão. Ela está com depressão porque ela quer estar com depressão? Quem quer estar com depressão? Quem quer estar com ansiedade desregulada? Quem quer? Você não quer. Você não tá com depressão porque você quer, porque quem vai querer ficar com um sentimento tão horrível porque quer? Como que pode ser pecado uma coisa que você não tá porque você quer? Você quer ter pensamentos de odiar a Deus, de blasfemar contra Deus? Você não quer, mas são pensamentos intrusivos que invadem a sua mente contra a sua vontade. Você quer ficar prostrado numa cama chorando o dia inteiro? Você não quer. Quem que quer isso? Você quer ficar com o coração batendo forte, tendo uma crise de pânico? Quem que quer isso? Então, de onde que é problema moral? A gente só é culpado por aquilo que a gente quer fazer. Então, o que o Rushdown está dizendo? Né? Que uma pessoa que sofre de depressão, por exemplo, ela sofre de depressão por culpa dela. Não dos fatores externos que podem levar à depressão. Não porque, sei lá, ela passou por uma situação difícil. Não porque, sei lá, tem uma desregulação neuroquímica. Se uma pessoa, por exemplo, por estar deprimida, não consegue realizar atividades como trabalhar, é porque ela está fugindo das suas responsabilidades. Fugindo das suas responsabilidades. Como se a pessoa que está com depressão, ela não consegue se levantar da cama e ir trabalhar porque ela quer fugir das suas responsabilidades. Olha que interpretação nada a ver. A pessoa que escreveu isso fica parecendo que ela nunca teve depressão, não sabe o que é depressão. E aí, para a interpretação do Jay Adams, uma pessoa que está com transtorno mental, ela não precisa de tratamento psicológico, mas de uma confrontação moral e religiosa. Por exemplo, um outro autor, ele já é da segunda onda de aconselhamento bíblico, então ele já vai focar mais na questão do coração. Ele tem um texto, John Street, que chama Por que aconselhamento bíblico e não psicológico? E ele vai dizer assim: o pastor nunca deve assumir o aconselhamento nos assuntos mais pesados do que se refere a doenças mentais. Depressão maníaca, suicídio, ataques de pânico, esquizofrenia, sadomasoquismo, personalidade múltipla, atenção deficiente, para as quais apenas um psicoterapeuta treinado estaria qualificado. Este raciocínio está baseado na pressuposição fundamental de que a palavra de Deus não aborda com eficácia o cerne desses problemas. E por isso se fazem necessárias orientações dadas por um profissional treinado em termos de psique, isto é, psicologia humanística. Aqui tudo está errado nesse parágrafo. Olha o que ele cita: depressão maníaca. Depressão maníaca é o que hoje a gente chama de transtorno bipolar. Olha que loucura, né? Transtorno bipolar é uma coisa que hoje a gente sabe que é fortemente orgânica, que não tem como tratar sem medicação. Que é uma coisa fortemente orgânica. Suicídio, autoextermínio. Tem pessoas que se matam, não é porque elas querem se matar.
que elas estão numa condição psicológica que elas não estão conseguindo nem pensar direito. Que a vida inteira perdeu o sentido. Tem gente que fala, por exemplo, que quem cometeu suicídio não tem salvação. Não tem isso em lugar nenhum da Bíblia. Aí as pessoas falam, não, mas é porque a pessoa não vai dar tempo dela se arrepender. Aí, quem que morre sem ter nenhum pecado? Quem que vai morrer sem estar em pecado? É possível morrer sem ter um pecado que você ainda não confessou? Pensa o seguinte, todos nós estamos pecando a todo momento. A gente peca em pensamento, a gente peca em vários sentidos. Se a gente for seguir a Bíblia, a gente peca em pensamento. Então assim, é muito improvável que você vai morrer. Nossa, era para eu ter confessado o último pensamento que eu tive, porque ele foi pecaminoso. É óbvio que a graça de Deus cobre isso. Se a pessoa cometeu suicídio por causa de uma doença mental, por que a gente vai dizer que ela não tem o perdão de Deus? Se ela era uma pessoa fiel a Deus, se ela frequentava a igreja, se ela cultivava bons hábitos espirituais, mas ela teve uma doença contra a vontade dela. Outra coisa que ele cita, ataque de pânico. Quem já teve um ataque de pânico? Você tem ataque de pânico porque você quer? Parece que você vai ter infarto, parece que você vai morrer. Como que ataque de pânico pode ser uma coisa moral? Esquizofrenia. Alucinação, delírio. A pessoa tem alucinação porque ela quer, um delírio porque ela quer. Sadomasoquismo. Do nada uma parafilia na lista de transtornos mentais. Hoje a gente nem classifica mais isso como transtorno mental. Depois vem personalidade múltipla, que é o que a gente chama hoje de TDI, transtorno dissociativo de identidade. TDI, cara. Quem vai dizer que isso é pecado? Tem a ver com pecado, a pessoa tem múltiplas personalidades. E atenção deficiente, déficit de atenção, seu processo atencional está desregulado. Isso é um pecado. Você está com TDAH e é culpa sua, é um pecado seu. Os seus processos atencionais estão desregulados, isso é culpa sua, é um pecado. Isso tem que ser tratado com um pastor e não com um psicólogo. Porque a psicologia é humanística. O que é isso? Psicologia humanística? O que é psicologia humanística? Que termo é esse? É a psicologia do Carl Rogers? É uma psicologia que valoriza o ser humano? O que é psicologia humanística? E olha que interessante, ele fala, dizer que o pastor não pode tratar esses problemas e que é o psicólogo que deve tratar, é dizer que a Bíblia não é eficaz. Então dizer que você não pode ir no médico tratar uma doença, você deveria ir lá na igreja procurar a cura, mostra que a Bíblia não é eficaz. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Psicologia é uma ciência e uma profissão. E as diversas ciências estão aí para nos ajudar e são de Deus também. Não é dizer que a Bíblia não é eficaz. A Bíblia recomenda buscar ajuda com profissionais de saúde. Jesus disse, os doentes precisam de médicos. Então, assim, o que o John Street está falando? Que mesmo em casos de problemas psicológicos graves, como surtos esquizofrênicos, ou surtos do transtorno bipolar, ou ataques de pânico, ou transtornos do déficit de atenção, a pessoa não deve ser tratada por um profissional da área de saúde, porque, na verdade, ela está em pecado. Isso assim, é absurdo em tantos níveis. Né? Essa visão ela é tão absurda que parece que a gente nem teria que tentar refutar ela. Mas ela atrai muito algumas pessoas que adotam uma perspectiva apologética chamada de pressuposicionalismo. Mas aqui, na verdade, é uma linha muito mais radical do pressuposicionalismo, que é a ideia de que, na verdade, se alguma coisa não é derivada dos pressupostos bíblicos, essa coisa é errada. Como se, na verdade, Deus também não se tivesse se revelado na natureza. Como se, na verdade, Deus só se tivesse se revelado na Bíblia. Deus não nos deu uma revelação na natureza, né? A natureza não revela Deus. A gente não aprende sobre Deus fazendo ciência. Não faz o menor sentido. É claro que a gente aprende verdades fazendo ciência. É claro que a gente aprende as verdades não só na Bíblia, mas também no mundo, investigando a natureza. E aí eu queria, pra gente considerar brevemente, 5 problemas da teoria do Jay Adams. O primeiro problema é que ela confunde a Bíblia com um manual de doenças. Ao argumentar que doenças mentais não existem, Jay Adams diz que a Bíblia só admite chamar de doenças questões de natureza física. Que é aquela dicotomia que eu falei pra vocês. O Jay Adams fala, ou uma coisa faz parte da categoria de doença física, ou uma coisa faz parte da categoria de pecado.
Esse argumento é claramente estranho por alguns motivos. Primeiro, a Bíblia não é um código de doenças que dita o que é normal ou patológico. Vai lá, vamos lá. Qual que é o versículo da Bíblia que fala que ter diabetes é uma questão biológica e não moral? Qual que é o versículo da Bíblia que fala que ter câncer? A Bíblia não é um manual de doenças nem físicas nem mentais. Então, assim, não é a Bíblia que vai dizer claramente o que pertence à categoria de doenças e o que não pertence à categoria de doenças, porque a Bíblia não é um código sobre doenças mentais ou doenças físicas. A Bíblia não é o DSM, a Bíblia não é o CID. Segundo problema, né? Seria anacrônico exigir da Bíblia que ela fale de transtornos mentais ou de outros conceitos científicos modernos. Porque Deus nos deu a incumbência de fazer ciência, desenvolver ciência. Deus não deu uma ciência pronta na Bíblia. Não é função da Bíblia descobrir que existem transtornos mentais. Terceiro, a ideia de problemas mentais não está ausente da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês, só para a gente exemplificar, né? Estou indo aqui a Bíblia. Eu vou ler com vocês Marcos, capítulo 4, versículo 24, para vocês verem uma coisa. Porque o J. Adams fala que a Bíblia diz que ou uma coisa é doença física ou uma coisa é pecado, né? Mas se a gente ler, por exemplo, Marcos, capítulo de número 4, no versículo de número 24, a gente diz assim, né? Marcos, capítulo 4, versículo 24. Na verdade, corrigindo, né? Não é Marcos, capítulo 4, versículo 24. É Mateus, capítulo 4, versículo 24. E diz assim: E sua fama, a fama de quem? De Jesus, correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam. Ó, Jesus curava pessoas que padeciam de quê? Padeciam de doenças, né? E ele vai dizer assim: acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. O que o texto está dizendo? Jesus curava vários tipos de pessoa. Ele curava pessoas que tinham enfermidades, ele curava pessoas que eram atormentadas, ele curava pessoas que estavam endemoniadas, mas ele também curava, olha aqui que aqui está numa classificação diferente dos endemoniados. Ele curava os lunáticos. A palavra lunático era como se chamava as pessoas com transtorno mental. Jesus curava os lunáticos assim como ele curava os paralíticos. Ou seja, de onde o J. Adams tirou que a Bíblia não reconhece a existência de doenças mentais? Quando a Bíblia fala de lunáticos, que era o termo da época para quem tinha doenças mentais. Jesus curava os lunáticos. Mateus, capítulo 4, versículo 24. Ah, então a Bíblia não reconhece a existência de doenças mentais? Mentira! Mentira! Outro problema, né? Na verdade, qualquer pessoa que lê os textos do J. Adams fica muito incomodada porque a gente vê que ele está plagiando a psicologia comportamental. E assim, por isso que a gente fala que o J. Adams é uma espécie de behaviorista empobrecido. Né? A influência do behaviorismo sobre J. Adams ela é muito clara. E ele teve, porque assim, antes de trabalhar com aconselhamento bíblico, criar essa abordagem, o J. Adams trabalhou com um cara chamado Robert Mower. E o Robert Mower, ele foi um importante behaviorista e ele influenciou muito o J. Adams. Ele trabalhou com esse behaviorista, o Robert Mower, e eles trabalharam juntos e isso influenciou bastante o J. Adams. E olha que interessante, os behavioristas mais radicais, assim, alguns deles negam a existência da mente. Ou dizem que a mente não é importante para a ciência, porque a mente não pode ser observada, verificada, que é uma tese mais positivista, no sentido... Não no sentido negativo, né? Mas os behavioristas, eles negam a existência da mente ou de processos mentais. E aí, por causa disso, muitos behavioristas negam a existência de transtornos mentais. Por quê? Porque tudo é comportamento. O que existe é comportamento. Então, para um behaviorismo mais radical, tudo que existe é comportamento. E mente não existe, ou mente não sequer, não dá, se existir, não dá para a gente estudar. Então, a gente deveria abandonar a ideia de transtornos mentais e trabalhar com transtornos do comportamento. Então, os behavioristas passaram a argumentar que o problema de uma pessoa não é o que está na mente dela, é o seu comportamento influenciado pelo ambiente. Mas olha que interessante. O behaviorista, ele fala... Não existem transtornos mentais, o que existem são transtornos do comportamento. O que o J. Adams plagiou e fez? Não existem transtornos mentais. O que existem são transtornos do comportamento e transtornos do comportamento são pecados.
Então, Jay Adams não tirou a tese dele da Bíblia. Jay Adams tirou a tese dele de uma interpretação equivocada do behaviorismo. Jay Adams, ele concordou com a ideia de que doenças mentais não existiam, que era uma ideia que circulava entre alguns behavioristas da sua época, e que o problema estava no comportamento. Mas ele rompeu com o behaviorismo ao chamar esse problema de pecado. Assim, Jay Adams passou a ensinar que os doentes mentais tinham um problema comportamental, o que os behavioristas também diziam. No entanto, ele acrescentou que esse comportamento ou hábito era pecaminoso. Assim, qual que é a base que o Jay Adams usa para negar a existência de doenças mentais? Não é a Bíblia. Porque, como vimos, a própria Bíblia reconhece que há transtornos mentais, que há lunáticos, Mateus 4:24. Não é a Bíblia que fez com que Jay Adams negasse a existência de transtornos mentais, mas sim a sua herança do behaviorismo. É uma herança, só que o behaviorismo é uma teoria super importante, ela tem os métodos dela, é excelente. Só que o Jay Adams puxou e fez uma interpretação super estranha. Então o Jay Adams fala, tudo tem que se basear na Bíblia. É da Bíblia que eu tirei que existem só duas categorias. Não foi da Bíblia que ele tirou isso. Jay Adams não está sendo um pressuposicionalista verdadeiro. Ele tirou isso do behaviorismo. Terceiro ponto importante, a abordagem do Jay Adams é prejudicial à saúde psicológica. Não é que a teoria do Jay Adams não vai ajudar você a tratar seus problemas, é que ela vai piorar eles. Jay Adams, ele ensina, por exemplo, que depressão e outros transtornos mentais são um pecado e que, portanto, os doentes mentais são culpados do que sofrem. Ora, como pode ser saudável uma abordagem assim? Pessoas deprimidas sofrem, eu disse para vocês, com fortes sentimentos de culpa. Confrontá-las chamando-as de pecadoras não só não é saudável, como é desumano. Por que a gente pode dizer isso? Vou dar um exemplo para vocês, né? Teve a questão lá da Covid. As pessoas, né, por causa de uma fake news, e tudo bem, né, as pessoas às vezes são enganadas por fake news, acontece, mas as pessoas, por causa da fake news, ao invés de tratarem a Covid com o tratamento correto, ficavam usando ivermectina, ficavam usando cloroquina, e não funcionava. Só piorava, na verdade, porque a pessoa não estava fazendo o tratamento correto. E tudo bem, às vezes as pessoas não têm acesso à informação suficiente e tá tudo bem. Só que, na verdade, o que acontece? Quando uma pessoa faz o tratamento que não é o tratamento adequado, isso vai ser ruim, não vai ser positivo. Não é que a pessoa não vai nem fazer diferença. Não é que vai piorar o quadro dela. Se uma pessoa tá com câncer e ela fala, não vou fazer quimioterapia, vou fazer um tratamento com tratamento natural, alguma homoterapia, alguma coisa assim, vou fazer uma coisa diferente. E a pessoa fazendo um tratamento que não funciona, o quadro dela vai piorar. Então, se você está com depressão, se você está com ansiedade, você não faz o tratamento adequado para o seu caso, e você faz um tratamento que não tem nada a ver, isso vai piorar o seu caso, vai ser prejudicial. Procure tratamentos adequados, procure tratamentos reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, reconhecidos pela psiquiatria. Cuidado aí com falsos tratamentos que, na verdade, podem até piorar o seu caso. Um quarto ponto importante é que o método do Jay Adams é simplista. Jay Adams diz que seu método é capaz de resolver o problema das pessoas em apenas 6 a 8 semanas, por meio da exigência de que o paciente cumpra certas tarefas para casa, ignore seus sentimentos e siga um processo de desabituação e habituação comportamental. Parece até mágico a solução que ele oferece. E aí ele fala assim que se uma pessoa não ficar curada por esse método, não é porque o método falhou, é porque a pessoa talvez não era um cristão verdadeiro, ou é porque talvez a pessoa não seguiu certinho. Se o terapeuta, o conselheiro bíblico, seguiu de fato adequadamente os métodos corretos e a pessoa não se curou, é porque de duas umas, ou a pessoa não seguiu os conselhos adequadamente ou ela não é cristã. Isso é uma coisa bem curiosa, porque o Jay Adams diz que a abordagem dele só funciona se a pessoa for cristã. Se a pessoa chegar lá procurando ajuda e ela não for cristã, ele simplesmente vai virar para ela e falar assim, olha, eu não posso te tratar. Enquanto você não se converter, não tem cura para o seu problema. Isso é estranho, né? Já pensou? Você chegar no médico, o médico falar assim, seu tratamento só vai ter sucesso se você se converter ao cristianismo. Caso contrário, não tem como te tratar.
O Jay Adams diz assim, que se o método dele é bíblico, esse método é infalível. Assim, se o método não funcionou, a culpa não está no método, mas no aconselhado. Em alguns casos pode ser um problema do conselheiro, se ele não seguiu o método certinho, mas se ele seguiu o método certinho, então há alguma coisa errada no aconselhado. E aí as pessoas que procuram ajuda com aconselhamento notético que não funciona, elas vão se sentir um fracasso. Será que você tem problemas com pornografia e você procura um conselheiro notético? Você faz ali o tratamento, passa as 8 semanas que deveria curar o seu problema, mas você continua tendo vício em pornografia. Aí você conclui: será que eu não sou cristão de verdade? Será que eu não tenho o Espírito Santo? Será que eu sou um fracasso? E quinto, o último problema é que o método de Jay Adams ignora a graça comum, ignora a revelação de Deus na natureza. Jay Adams, ele descarta as teorias da psicologia com base na ideia de que a Bíblia é suficiente para tratar todos os problemas mentais. Só que ele ignora as dádivas da graça comum, a revelação de Deus na natureza. As teorias e técnicas psicoterápicas, o tratamento psiquiátrico e os medicamentos podem ser compreendidos como dádivas da graça comum e, portanto, podemos desfrutar delas. Isso é importante, isso é um conceito importante, Deus nos dá graça inclusive a quem não é cristão, para produzir ciência, para produzir conhecimento que nos ajude. Eu não sou cristão, mas se você é cristão, esses dois conceitos, graça comum e revelação de Deus na natureza, é muito importante, inclusive na tradição calvinista, a importância de que Deus dá graça, inclusive para os não cristãos, para que eles desenvolvam ciência, para que eles desenvolvam tecnologia. E a psicologia é isso, é uma ciência e uma tecnologia. A gente pode pensar nos métodos da psicologia como métodos tecnológicos para ajudar você a trabalhar suas questões. São técnicas muito importantes. O que a gente pode concluir da nossa aula de hoje, Que chamar os transtornos mentais de pecado e submeter os que deles sofrem a um processo de aconselhamento confrontativo, simplista e danoso é desumano. Os problemas emocionais não são resultado de falta de fé, mas sim respostas dignas a um mundo de sofrimento. Somente quem já passou por crises emocionais reais sabe o quanto é simplista tratar isso de um ponto de vista moralista. As dores da alma precisam ser tratadas com amor e cuidado. Assim como o corpo adoece, a alma também adoece. As enfermidades da alma são curadas por meio do cuidado, não da confrontação. O amor que cuida não julga, não culpa, não condena. Antes aceita o outro incondicionalmente. Esse amor incondicional pelos que sofrem é um remédio mais poderoso contra as enfermidades da alma. Eu não estou dizendo que não existem problemas morais. Existem problemas morais. É importante você trabalhar problemas morais. É importante um tipo de aconselhamento que a gente chama de aconselhamento ético. E faz parte, se você tá com um conflito moral, tá fazendo alguma coisa que é imoral, é importante que você busque aconselhamento ético, que vai trabalhar as questões éticas. Mas nem tudo é sobre ética. A alma, ela tem diferentes operações, diferentes funcionalidades. A ética é uma das dimensões do ser humano, não a única. Nem tudo que tem a ver com as operações da mente ou da alma é sobre ética. Como eu disse, a mente tem processos mentais, processos emocionais, e uma desregulação nesses processos é importante de ser tratada. Não estou ignorando a dimensão ética, mas estou dizendo nem tudo sobre a mente ou sobre a alma é da dimensão ética. Então vamos tomar cuidado com essas perspectivas e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, tem minha chave Pix na descrição, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo.